Oi, gente! Vamos pro nosso devocional. Eu já tô até perdida aqui qual dia do devocional é. Mas a gente tá na segunda etapa. A gente finalizou Provérbios, certo? E a gente entrou agora em Gênesis. Eu vim para Gênesis porque eu entendo que esse livro de Gênesis, ele contém os princípios que mais devem nos importar de toda a Bíblia. Porque aqui foi mencionado por Deus as primeiras coisas que a gente precisa levar em consideração. Antes de eu começar a falar, deixa eu mandar essa live para algumas pessoas, porque elas reclamaram comigo que não está entregando. Então vocês me deem aqui um minutinho, tá certo? Que eu vou chamar o povo para assistir a live hoje. Vamos lá, vamos lá. Tem algumas que estão sempre por aqui comigo e é muito, muito, muito bom. Bora, bom dia, bom dia! Vamos lá, chamei o povo, já tá bom, vamos começar, porque depois vocês sabem que vai ficar salva, né? Só que não aqui no Instagram, ela fica salva em outro lugar. Então essa semana todinha a gente vai falar sobre princípios sobre o casamento que estão em Gênesis. Na semana passada a gente falou sobre Provérbios 31 e agora a gente vai entrar em Gênesis. Já temos uma live sobre esse assunto. Ali eu expliquei a origem do casal, quando Deus formou o homem e depois quando ele formou a mulher. Agora essa semana a gente vai entrar no seguinte. A gente vai falar sobre quando Adão percebeu quem era esse novo ser que Deus estava trazendo até ele. E é um ser assim muito especial. Somos nós mulheres que nos entregamos a essa missão, que fomos criadas para essa missão. Eu tenho chamado a atenção aqui, a minha própria atenção, mas também a de vocês, compartilhando isso aqui tudo com vocês, sobre a importância de nós mulheres entendermos o nosso papel primeiro diante do espelho. Eu tenho responsabilidade comigo, eu tenho responsabilidade com quem eu sou, eu tenho responsabilidade com quem eu estou me tornando. E quanto mais eu fortaleço a minha identidade, quanto mais eu fortaleço o que eu acredito sobre mim, melhor eu vou desempenhar os outros papéis, melhor eu vou ocupar os outros espaços da minha vida. Então, aqui nessa live de hoje, a gente vai falar de um fator muito importante e um fator que você observa em toda a sociedade, independente da crença religiosa. A mulher, ela sempre está buscando por uma parceria. Ela sempre está buscando porque parece que falta para ela algo. E o homem, a mesma coisa. Está sempre buscando por uma parceria, porque a impressão que passa quando você olha, sem querer enxergar o contexto religioso do que é um casamento, mas quando você olha para a sociedade no seu natural, vivendo a vida no seu natural, praticamente tudo que a gente faz e constrói é para acolher e aninhar um relacionamento de casal. Então o princípio é esse. O princípio começa nesse nosso desejo inconsciente de encontrar alguém para passar a vida juntos, para compartilhar momentos, para construir algo. E por que será que na sociedade, mesmo quem não acredita em Deus, busca por isso? É como se houvesse em nós uma insatisfação em ser sozinho. E aí nessa insatisfação de ser sozinho, a gente vai buscar uma parceria, tá certo? Eu já encontrei a minha há 20 anos atrás. E não basta só encontrar alguém. Encontrar alguém não é a parte mais difícil. E muitas vezes a gente até encontra
e nem percebe que era aquela pessoa logo de início. A gente vai descobrindo isso ao longo do caminho. Pelo menos comigo foi assim. Olha o que o texto que a gente vai ler hoje está dizendo. Ele está dizendo assim, eu vou começar no último onde a gente parou, tá? Que foi Gênesis 2, capítulo 23. Então Deus formou lá a mulher, né? Tirou da costela de Adão. E agora Adão diz, olha o que Adão diz. Esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela foi tomada de dentro do homem. Você é mulher. Você foi tomada de dentro de um homem. Eu falei na última live, né, o quanto a gente já enxergou sobre isso. O quanto a gente percebe que nós somos aquele pedaço que falta. Nós somos aquilo que completa. E hoje de manhã eu estava estudando sobre a costela. Eu fiz faculdade de fisioterapia, não sei quantos aqui sabem dessa etapa da minha vida. E eu não terminei a minha faculdade, mas eu fui muito profundamente nos estudos da faculdade. E eu peguei meus livros e falei, deixa eu relembrar as funções, a composição, o local exato, né? O que está ligado à costela, o que ela faz no nosso corpo. E, gente, é tremendo, porque a costela, né, essa cadeia de ossos que formam uma gaiolinha. A costela é isso, é uma cadeia de ossos que formam uma gaiola e fica aqui, né, no nosso tórax. Ela serve para proteger aquilo que é vital. Então vai pegando aí essas informações, essas chaves, e já vai percebendo quem é você. Se você é a costela de um homem, já está implícito que a sua função, já está implícito que a sua utilidade é de proteger o que é vital para a vida. E o que é vital para a vida? Coração. Coração é vital para a vida. Sem coração, se o coração não bater, se algo penetrar pela costela e atingir o coração, morre. Então você é essa gaiolinha de proteção do coração. E qual é o coração que você tem que proteger? Deus fala sobre isso, né? Guarda o seu coração. Só que você que é casada, não é só o seu coração que você precisa guardar. Você também precisa guardar o coração do seu marido e dos seus filhos. Porque você é uma mulher, você é uma costela, do homem você foi tomada. A costela, ela também protege os pulmões. Se algo perfurar e atingir os pulmões, nós também morremos, é vital. Bom dia, gente, bom dia. Eu tô vendo vocês entrando aqui, tá bom? Se algo perfurar a costela e atingir os pulmões, a gente pode morrer. E o que o pulmão representa no corpo? É o órgão que nos faz respirar. Prende aí, faz um teste comigo. Prende o seu fôlego. Vê quanto tempo você sustenta. Não é muito. A pessoa que mais aguentar sustentar não é muito. Eu que tenho asma, não aguento 2 segundos, gente. Eu tranco aqui, já me dá agonia. Se você não fizer bem o seu papel, aquela pessoa de quem você é, a gaiolinha, ela nem respira. Você já viu um homem tenso, tá nervoso, tá cheio de problema, ou brigou com você, né? Ou ele tá vivendo uma circunstância de pressão na vida dele. O que acontece quando a pessoa tá sob muita pressão? Ela respira curtinho, ela fica ofegante, isso vai estressando todo o organismo dela. E aí sabe o que acontece? A costela, ela é aquela parte do corpo que auxilia na respiração. 25% da sua expansão pulmonar acontece se a sua costela estiver saudável. Existem algumas condições, doenças, que limitam esse movimento da costela. E quando esse movimento está limitado pela costela, a pessoa respira mal. Porque eu não sei se vocês sabem,
A maior parte da nossa respiração é pela movimentação do músculo diafragma. Gente, hoje não é aula de fisioterapia, tá? Mas é porque quando Deus menciona que você é alguma coisa, você precisa entender o que é essa coisa. Então eu quero trazer essa visão do que é uma costela para vocês ampliarem mais ainda essa visão da tua função na Terra. O meu diafragma, ele pode não funcionar bem, mas se a minha costela estiver flexível, porque a costela precisa ser flexível, porque ela também se movimenta quando o pulmão da gente expande. Se a sua costela estiver flexível, vai entrar mais ar, vai levar mais oxigênio para o seu organismo, vai levar mais vida para dentro de você ou para dentro do seu casamento. Então, por isso que uma mulher, ela precisa ser flexível. Porque parte da respiração familiar, vamos colocar assim, parte dessa oxigenação que acontece dentro da família, 25% é responsabilidade sua, minha querida. Por isso que eu falo que quando você tá bem, parece que tudo tá bem. É claro que eu não posso pegar a vida das pessoas que moram comigo, a vida do meu marido, as decisões que ele toma dos meus filhos, e achar que tudo é culpa minha, ou tudo é minha responsabilidade. Deus, ele é muito sábio, tudo que ele fez é bom, lembra? Tudo que Deus criou é bom. Nessa sabedoria divina, ele colocou aí o diafragma, é a parte que nos cabe, é a minha parte da respiração. Mas a costela corresponde a 25% dessa eficiência respiratória. Então o diafragma é a parte individual de cada um. E a costela é você, mulher. É a sua postura, é o seu posicionamento, é a sua consciência de quem você é. E aqui Adão, ele quando viu a Eva, ele soltou essa frase: agora sim, essa daí me completa, essa daí me auxilia, ela vai guardar aquilo que é importante, ela vai guardar, vai me ajudar a guardar o meu coração. Sabe quando o seu marido tá com algum sentimento, uma ansiedade, uma preocupação, e ele vem conversar com você? Será que você desempenha bem o seu papel, que é ajudar o seu marido a guardar o coração dele, guardar de sentimentos tóxicos, guardar o coração dele de pensamentos de insegurança, lembrar a ele quem ele é, qual é o potencial dele, a capacidade dele? Essa é a nossa função. Quando ele vier falar com a gente, não entrar na onda, porque às vezes vem com reclamação, porque tá doendo para eles. Mas espera aí, eu sou costela, eu que protejo, eu que auxilio. Às vezes eles não conseguem nem respirar de tão sufocados que eles se sentem. Eu sou 25% parte disso, então eu vou fazer a minha parte. Eu vou ficar flexível, eu vou ouvir, eu vou acolher, eu vou dar a minha visão a respeito disso. Eu vou trazer alívio se eu puder, se eu conseguir. Eu vou buscar sabedoria para que isso seja mais bem desempenhado. Então a gente precisa entender quem nós somos nesse relacionamento, aceitar, acreditar de fato que somos essa pessoa e começar a mudar a direção das nossas ações. Porque você tem potencial para ser essa mulher que desempenha essa função. Potencial. Deus te criou com tudo que você precisa para agir nessa direção. Agora você age. Você de fato tem feito essa diferença na vida do seu esposo? Você tem sido essa costela que Deus te criou para ser? Para completar, para guardar o coração, para auxiliar no alívio das tensões do dia a dia, para olhar para as circunstâncias com uma outra visão e trazer para ele esperança, trazer para ele solução, ao invés de trazer mais problemas, trazer aquilo que vai fazer com que ele respire aliviado? Ou será que você é aquela que põe mais pressão? Que já tá ruim de respirar e você se tranca ali, você contrai os músculos que existem entre uma costela e a outra, e aí a costela nem se mexe. E ao invés dele se sentir aliviado para fazer mais ainda, para agir e para ir na direção certa, ele se sente mais incapacitado. A gente precisa parar para refletir, porque esse assunto é muito sério. Gente, esse nem era o assunto da live de hoje, mas eu fiquei aqui, né? Mas tá tudo certo. Temos tempo ainda.
E aí continua. Isso aqui foi a visão de Adão, tá? E aí continua. Ela será chamada mulher porque foi tomada de dentro do homem. Versículo 24. Por isso, o homem, por isso o quê? Às vezes a gente lê tão rápido que passa reto, né? De algumas palavras que parece que tá ali, não sei fazendo o quê, mas tem todo o sentido. Por isso, porque ela foi tomada de dentro do homem, deixará pai e mãe e se apegará à sua mulher. E eles serão uma só carne. Esse versículo, ele para mim é um passo a passo, muito simples, profundo, mas muito simples. Quando o homem toma consciência que você é a mulher dele, e aí você tem que entender, meu marido já enxerga que eu pertenço a ele, será que eu vivo de uma maneira que ele consiga entender isso? Ou eu estou numa mentalidade, ou eu estou tomando atitudes onde eu sou muito individualista e o meu marido olha pra mim e vê uma mulher tão forte, tão independente, sabe? E essa palavra a gente tem que tomar muito cuidado com ela, de ser independente. Porque é o que mais é falado hoje, é que a mulher tem que ser independente. Nossos pais falaram isso pra gente. Trabalhe, estude, se forme, ganhe muito dinheiro para que você não dependa de homem nenhum. Só que se eu não dependo do meu parceiro de vida, se eu não sou a costelinha dele, gente, pelo amor de Deus, como é que eu vou me tornar uma pessoa com outra pessoa se eu sou independente? Faz sentido? Não faz sentido nenhum. Não de acordo com a visão daquilo que Deus idealizou para você viver. E aí você precisa entender. O meu marido já me vê. Ele entende que eu sou responsabilidade dele. Ele entende que ele precisa dar a vida dele por mim, se preciso for. A gente não chegou nisso ainda, que a gente está aqui em Gênesis, mas eu vou lá para o Novo Testamento depois e a gente vai ver o que Paulo fala a respeito do casal. E qual é a atitude do homem e da mulher. É muito falado da mulher, né, que ela tem que ser submissa, mas ninguém fica mencionando muito o que falaram para o homem. A gente fala na outra live. Então aqui, eu quero que você compreenda muito bem o seu papel. Eu quero que você abra o seu coração para perceber. O seu marido já te vê assim? Ou você não deixa isso claro? Porque você está na mentalidade do século que nós estamos vivendo. Você já se conformou com os conselhos que esse século tem nos dado. E o maior conselho, eu escutei muito. Não só da minha própria família, mas as amigas, professores, escola, todos os meses, até mesmo a igreja. Eu escutei muito. Estude muito, trabalhe bastante, ganhe dinheiro e seja independente. Não tem que depender de homem. O quanto isso me atrapalhou dentro do meu casamento, vocês não fazem ideia. Até hoje eu luto contra esta crença. Eu faço coisas, gente, eu me autoafirmo o tempo inteiro como esposa dentro do meu papel. Mas quando chega uma circunstância em que eu tenho que ser a mulher que depende do homem, misericórdia, aí eu vejo como que isso ainda está forte dentro de mim. São cadeias mentais que a gente vai criando e que vai nos atrapalhando a se tornar uma só carne. Ninguém nos ensina isso, o mundo está nos ensinando outra coisa. E eu quero ensinar isso para vocês, porque eu estou aprendendo. Eu tô aprendendo e não tá sendo fácil, esse pensamento, ele não tá sendo fácil de ser abandonado. Porque tem circunstâncias que a gente vai ouvir não. E aí eu queria tanto ser independente para que esse não me parasse. Eu devia ter ouvido o que as pessoas falaram, sabe? Ter trabalhado bastante, ganhado bastante dinheiro. Quando viesse falar um não desse aí pra mim, eu falar, engole teu não, meu filho, que eu tenho o meu, deixa que eu faço. Não preciso de você pra nada. É isso aí que tá na nossa boca, que tá na nossa mente. Mas não é isso que vai te tornar uma só carne com ele. O que vai te tornar uma só carne com teu marido é, primeiro, ele enxergar essa daí, osso dos meus ossos, carne da minha carne.
Parar de te ver como talvez a filhinha da mamãe e do papai. E enxergar que o papel que você desempenhava lá naquele outro contexto, agora você vai desempenhar aqui com ele. Numa outra missão. Você trocou de missão quando você casou. A sua missão agora principal é o seu marido. A gente viu isso lá em Provérbios 31. A nossa missão principal é ser fiel e dedicada a eles. Mas por quê? Porque foi o princípio que Deus colocou. Quando o seu marido olhar para você e falar, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Pronto, agora sim. Por isso, então, ele enxergou agora, deixa pai e mãe. O que significa deixar pai e mãe? É parar de falar com meus pais? Excluí-los da minha vida? Não é radicalizar. A gente aqui não é 8 ou 80. Entre o 8 e o 80, existem 72 possibilidades. Calma o coração. Deixar pai e mãe é você entender que tudo que você tiver que resolver daqui pra frente, eles não vão ser mais a voz ativa na sua vida. Numa cerimônia de casamento, o que acontece ali? O pai leva a filha até o altar, entrega para o marido. Aquilo ali é um ato simbólico dizendo, agora essa mulher é problema teu, querido. Mas aí na prática do dia a dia, o que acontece? Na primeira trisquinha que a gente dá com o marido, a gente corre para casa dos pais, ao invés de resolver com o próprio marido. Quantas de nós já não fizemos isso? Fomos lá para casa de pai e mãe reclamar que a gente não aguenta mais, que eu não suporto, que ele é isso, que ele é aquilo, que caraca, que eu sou, ai meu Deus, eu sou tão boa, mas esse marido aí não tá tão legal. Não é assim que a gente faz? Isso aí deveria ser deixar pai e mãe. Eu não tenho que correr para a casa dos meus pais. Eu não sou mais problema dos meus pais. Eu agora sou do meu marido. Eu sou osso dos ossos dele. Eu sou a costelinha dele. Então a gente tem que criar o quê? Uma intimidade a ponto de eu preciso conseguir falar para esse homem aí o que está acontecendo aqui dentro do meu coração. Ao invés de choramingar para os meus pais ou pior ainda, choramingar para gente que nem pertence. Reclama com a amiga, reclama com pastora, reclama com todo mundo. E o coitado do marido às vezes nem sabe o que está se passando dentro do seu coração. Porque não existe esse canal não foi construído e ele precisa ser construído principalmente nos primeiros anos de casamento, senão, minha querida, depois dá mais trabalho. E olha, eu que o diga, porque eu fui deixar para construir o meu recentemente, porque eu não tinha conseguido viver esse princípio aqui, deixar pai e mãe. Tentei algumas vezes, não tive sucesso, não tinha força para conseguir. Mas quando eu coloquei isso aqui em prática, quando eu deixei pai e mãe e fui viver a minha vida com meu marido, uma das primeiras atitudes que eu radicalizei foi: eu não falo mais nada do que está acontecendo na minha casa para os meus pais, a não ser boas notícias. Boas notícias, exemplo, a gente está super bem, olha, a gente está conseguindo aqui prosperar, olha, a gente conseguiu alcançar essa bênção. Agora, ficar, mãe, eu tô querendo isso aqui, pai, eu tô preocupada com aquilo ali, isso aí, gente, não dá caldo. Isso não dá caldo. Então a gente tem que aprender essa ânsia que a gente tem de querer falar com os nossos pais, porque foi assim a vida inteira, e eu entendo que é um processo de você desaprender a depender da opinião deles, a depender da aprovação deles, a depender do aplauso deles e passar a querer isso do seu marido. É um processo de transição que dói muitas vezes. Dependendo da forma como você foi criada, vai ser dificílimo, porque você foi criada para depender dos seus pais. Tipo, sabe aquela pessoa que não sabe fazer nada sem primeiro falar ou perguntar ou pedir a bênção para pai e mãe? Quando ela casa, ela tem que transferir isso para o marido, só que ela não consegue. E se ela tiver um marido que também foi educado assim, os dois vão achar isso lindo e bater palma. Só que você não está deixando pai e mãe para construir isso com o seu marido. E muitas vezes é por isso que sogra se mete no casamento. Porque ela não enxerga em você e nele força de um casal.
Quando vocês dois se tornam uma só pessoa, não há terceiros que tenham coragem de meter a colher, porque vocês resolvem dentro de casa. Porque o problema de vocês não fica andando na boca das pessoas. Vocês não dependem da opinião dos outros para sentar e chegar numa conclusão, mesmo que seja algo errado. Mesmo que, por exemplo, a gente quer comprar uma casa lá no Raio que o Parta, caro pra caramba, não avaliei porcaria nenhuma, vou fazer a maior merda da minha vida. Mas se eu e meu marido, a gente der a mão e falar, vamos junto fazer essa cagada aí, querido, pai e mãe não tem que se meter, deixa fazer a cagada. Só que tem muito pai e mãe que não vê força no casal para sustentar as cagadas que fazem, então eles se sentem na obrigação de ficar se metendo ainda como se os dois ainda fossem solteiros. Isso não é saudável. Deixa fazer cagada juntos. Agora deixa lidar com a consequência da cagada juntos também. Se a cagada for grande e deu merda, não vai lá já querendo limpar, levar um negocinho pra borrifar e tirar o cheiro ruim. Não vai não, deixa eles que eles vão ter que aprender. Então seja o casal acertando ou errando, é problema do casal. Sogra e sogro, os pais, né, não tem que se envolver nisso. Deixa eles se construírem, deixa errar juntos. Sabe por quê? Seus pais também erraram. Tiveram boas decisões e tiveram decisões ruins. Só que na época dos nossos pais, os pais deles não se metiam não. Como é hoje, não. Porque a geração mais antiga, ela era mais cascuda, ela aguentava mais o tranco e assumia a responsabilidade das merdas que faziam. Agora, toda merda que você faz, você corre pro colo do pai e da mãe, você faz a cagada, você não tem coragem de contar pra sua esposa, você não tem coragem de contar pro seu marido, você vai contar pro seu pai, pra sua mãe, pra ver se eles resolvem antes da pessoa descobrir. Te peguei agora, hein? Não vai virar nunca, com essa atitude, nunca. Então a gente tem que deixar pai e mãe. Quando você deixar seu pai e sua mãe e você e seu marido ganharem força de um casal, que o seu pai e sua mãe olhar e falar, respeito. Esses dois aí, ó, ninguém se mete ali não. Ali é um pelo outro. Ontem, quando eu tava indo para São José dos Campos, eu liguei numa rádio e ouvi a seguinte analogia. Vamos ver se encaixa aqui também. Quando você é um casal individualista, o que é um casal individualista? Eu tô vivendo a minha vida, correndo atrás do meu, e ele tá vivendo a vida dele, correndo atrás do dele. E o que a gente tem em comum, às vezes, é alguns patrimônios, filhos, né? Mas a gente não é um. A gente não é um. E aí sabe o que acontece? A gente tá jogando tênis. A gente tá contra. É como se ele fosse o meu concorrente. E quando ele faz algo que não me favorece, eu me sinto ofendida. E quando sou eu que faço algo que não favorece ele se sente injustiçado e ofendido. Então isso é jogar tênis. No casamento não se joga tênis dentro de um casamento, porque você não é concorrência do seu marido, você é a costelinha dele. Sua missão é proteger órgãos vitais para que a vida familiar continue. Sabe qual é o jogo que mais cabe aqui no casamento? É o frescobol. Praticamente são as mesmas coisas, uma bolinha, duas raquetes e um jogando a bola na direção do outro. Só que no tênis você tem que marcar ponto contra o seu oponente. E no frescobol, o objetivo é que a bolinha não caia no chão. Então ali você joga a bola na direção dele, ele joga a bola na sua direção. O objetivo é que ele acerte e você acerte, ele acerte e você acerte. Então, para pensar se o seu casamento está sendo uma partida de jogo de tênis ou se vocês já aprenderam a jogar o frescobol, onde o objetivo é que a bolinha não caia. Vai lá olhar para tudo isso. Se você está jogando frescobol, você já está aprendendo a ser uma só carne com o seu marido. Mas se você está jogando tênis, vocês ainda não conseguiram. Muda a sua mentalidade. Para isso que esse devocional está acontecendo, para te ajudar a mudar essa mentalidade. Para você ser a mulher que Deus te criou para ser. Para você entrar nesse relacionamento com tudo. Então, siga esse princípio que está aqui em Gênesis. Primeiro, seu marido precisa enxergar que você é dele. E ele tem que assumir essa responsabilidade. E aí você apoia ele.
para que os dois vá se tornando uma só carne. Agora sim, por isso deixará pai e mãe, se apegará à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Não dá para se tornar uma só carne se pai e mãe ainda tá se metendo no seu relacionamento. Então você precisa começar a parar de alimentar isso nos seus pais, ou ele parar de alimentar isso nos pais dele. Só que isso não vai acontecer se um não enxergar que o outro é do outro, que você é dele e ele é seu. Então precisa começar pelo começo. Como é que começa, Carla? Vocês têm que entender, você é dele, ele é seu. Então primeiro é entre os dois, tem que conversar entre os dois. Problemas ou planos, sonhos, tudo é problema, tá? É que a gente usa a palavra problema mais no sentido negativo, mas problema não é algo negativo não, problema é bom. Só que o que acontece? Se tudo que vocês têm para fazer ou planejam fazer, vocês primeiro não conversam entre si, vocês começam a ir primeiro nos pais. Seu marido, ao invés de sentar com você e abrir o coração dele para você, ele vai primeiro lá na mãe dele. É porque ele ainda não viu quem você é. E aí você tem que observar, por que ele ainda não viu? Será que eu tô correndo carreira solo dentro desse casamento? Será que eu só penso em mim primeiro? E não adianta, gente. Para você transformar uma coisa na outra e virar uma só coisa, vai ter que quebrar. Vai ter que fazer isso aqui se ajustar. Vai ter que misturar. Para que se torne só um. Eu vou trazer outra analogia aqui. Você tem um saco de laranja. Um saco de laranja. E ali você tem laranjas, né, individuais. Eu posso cortar essa laranja, transformá-la numa salada de fruta, mas ainda assim vão ser pedaços de laranja. Agora, eu tenho um suco de laranja. Suco de laranja. Me diz, quando você olha para um suco, cadê a laranja? A laranja 1, a 2, que formou o suco. Você não sabe mais, porque é uma só coisa. Então você e ele tem que construir uma base forte de relacionamento, onde quem está de fora olhe para vocês e fale, tá aí, suco de laranja. Eu olho e eu não sei onde começa um e termina o outro, porque parece que é uma só pessoa. Vocês conhecem algum casal, ou vocês se sentem esse casal, mas vocês conhecem algum casal que vocês consigam ver de fora e falar suco de laranja? Para vocês terem como referência, porque vocês vão ter que aprender a observar outros casais e ter casais como referência na vida de vocês. E parar um pouco de olhar para casais que estão assim, ó, jogando tênis, cada um correndo atrás do seu e tentando marcar ponto em cima do outro, às vezes até mesmo para ganhar, para cantar a vitória. Se vocês conhecem algum casal bem pertinho, sabe? Pode ser um casal de amigos ou um casal, pode ser até seu pai e sua mãe, não tem problema não. Mas é para observar, não é para pedir opinião não, tá? Opinião é entre você e seu marido. Para vocês observarem. Ah, eu queria conviver com um casal que fosse assim, eu ainda não conheço. Pois trate de mudar o seu ciclo um pouquinho, sai um pouquinho da sua rodinha que você está acostumado e vai arrumar pessoas que já se tornaram suco de laranja. Para você observar e começar, não é comparar o teu relacionamento com o daquela pessoa, porque circunstâncias diferentes vão formar casais diferentes. Você não tem que ser igual a nenhum outro casal. Você tem que descobrir como ser você e o seu marido o casal. O casal. E aí olha o que acontece. Quando você descobrir um casal que é referência nesse assunto, de ser um só, que você já olha e você não consegue ver onde termina, parece que um começa a frase ou outro termina a frase, porque eles estão na mesma mentalidade, no mesmo coração, na mesma direção, começa a observar coisas práticas e pequenininhas. Sabe aquelas coisas pequenininhas? Por exemplo, quando o homem chega no recinto, como é que a mulher olha e recebe ele? É com sorriso ou é com cara feia? Ali você vai percebendo, na sutileza do detalhe, você vai percebendo quem é suco de laranja e quem ainda é a laranja dentro do saco. Tá certo?
Sabe o que acontece? A gente precisa enxergar esse princípio, e eu vou deixar essa live salva depois. Eu queria que você assistisse ela dezenas de vezes, a mesma live. Por quê? Porque enquanto esse princípio não entrar no seu coração, vai ser difícil você entender o que é ser uma só carne. Porque aí fora, o que a gente está ouvindo é o oposto, é o contrário disso. Agora, quando a gente vê um casal que é suco de laranja, aí fora a gente bate palma e admira. Só que vocês não sabem o trabalho que deu para virar suco. Porque tem que ser exprimido. Parece que perde a identidade. Parece, mas não é. É porque eu não tenho uma identidade individualista. Eu sou agora não só mais a Carla. Agora eu sou a Carla Noronha. Isso tem um peso. Eu assumi o nome do meu esposo. O sobrenome dele. Me cobre, me dá direitos. Me dá direitos legais diante da lei. O que é dele também é meu. Eu já enxergo isso? Ou o que é dele, o que é meu é meu? A nossa casa é em comum. Os dois se responsabilizam por ela ou é só um lado que se responsabiliza? Como é que está a divisão da rotina de vocês? Vocês estão incluídos como casal na rotina de vocês? Ou é só na hora do sexo, que geralmente acontece 10 minutos antes de você querer dormir? Não há uma preparação, não há um diálogo ao longo do dia. Então, se tornar uma só pessoa com o seu marido, vai doer e vai dar trabalho. Mas quando você faz isso logo no início do casamento, é melhor. É melhor do que você viver anos de maneira equivocada, nos princípios e nos valores, e querer fazer isso depois. Dói mais para quebrar. Dói mais para abrir mão, porque já foi construída muitas camadas de crenças aqui na sua cabeça. Mas dá para fazer, gente. Sabe por quê? Porque nós temos a neuroplastia a nosso favor. E é maravilhoso, porque nós temos a capacidade de aprender e reaprender e se reinventar quantas vezes for necessário. A gente só precisa do norte. E o norte, ele está aqui em Gênesis. Nesses 2 versículos. Aqui é o passo a passo. Agora ela é osso dos meus ossos. É ele que enxerga. Então você, mulher, tem que se posicionar de uma maneira que isso brote de dentro dele. Que ele olhe para você e sinta: eu preciso cuidar, zelar, proteger. Eu tenho que até dar minha vida por ela, se for preciso. Eu morro todos os dias por essa mulher. Aí sim, quando ele tiver esse pensamento, ele vai conseguir dar o outro passo, que é o quê? Deixar pai e mãe. Tem que deixar pai e mãe, gente, pelo amor de Deus. Pai e mãe, depois que você casa, passa a ser uma visita agradável na sua casa. Sogro e sogra, a mesma coisa. Vocês vão sentar para conversar da vida, não do relacionamento de vocês. O seu relacionamento tem que ser conversa entre você e seu marido. Você acrescenta uma terceira pessoa para aconselhar, para aprender, mas sem ser papai, mamãe, sogro e sogra. Por favor, se você fizer isso, você perde forças, e ele também. Porque seus pais não vão saber diferenciar, aconselhar e se meter. Então vai pedir conselho para outra pessoa bem longe, entendeu? Que não vai se meter, vai só dizer ali, ó, a mentoria rapidinha, que eu faria isso aqui no seu lugar, faria esse ajuste no seu lugar. Que traga princípios bíblicos para você tomar essas decisões sozinho, junto com ele. Você e ele, aqui, ó, uma só carne, se transformando. Então aqui é simples, ele tem que te enxergar primeiro, quem você é de verdade para ele. Mas você tem que se posicionar para que ele veja. Para que você não seja uma fraude, uma impostora, uma mulher impostora. Ou seja, eu tenho o potencial de ser isso, mas eu não estou sendo. Pode ser porque você ainda não se vê. Então quem tem que se ver primeiro? Eu falei isso em outras lives, né? Começa tudo diante do espelho. Você tem que entender quem você é, para que você mostre isso para ele, ele enxergue, e aí os dois juntos. Agora a gente consegue, vamos deixar para trás.
aqueles que nos criaram, porque agora é eu e você. A gente vai construir a nossa história, seja acertando, seja errando, mas somos nós dois tomando decisões e construindo a nossa história. Aí quando as outras pessoas olharem, elas vão falar, tá ali um suco de laranja. Esse casal aí, ó, não, é assim, eles não precisam que as pessoas fiquem falando toda hora o que eles têm que fazer. Vocês têm que aprender isso juntos. Para isso, mulher, que você é a costela dele. Lembra do comecinho? 25% é sua responsabilidade como costela, né? Para que a vida aconteça. Respiro melhor porque minha costela tá flexível. Meus órgãos vitais estão guardados porque eu sou forte. Porque ninguém vai penetrar aqui nessa parte interior. Porque eu tô ali como mulher, fazendo o meu papel. Eu sou essa gaiolinha que guarda tudo que é precioso e que faz isso funcionar de uma maneira mais fluida. Então essa é você, mulher. Essa é você. Veja, reveja quantas vezes você precisar essa live aqui. Salva, sabe? Espalha para as outras pessoas. E amanhã, 9 da manhã, hoje eu estendi um pouco mais do que eu faço, mas amanhã, 9 da manhã, a gente tá aqui de novo para continuar esse assunto, tá certo? Eu deixei uma caixinha de perguntas lá nos meus stories, queria que vocês participassem pra gente poder conversar um pouco mais, tá bom? E qualquer coisa me fala ali no direct, me chama ali, me conta a tua história, eu quero te ouvir, tá? Ó, um beijo no coração de vocês. Comenta, não vai ficar salvo aqui não, então não precisa comentar não. Beijo, 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 beijo. Tchau, gente. Fui. Até amanhã.